Epístola de São João, capítulo 5. Hoje vamos falar fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Versículo 1. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que nasce de Deus, todo o que nasce de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Pois é a nossa fé que vai vencer o mundo, que vai nos trazer a vitória, a garantia de uma esperança, de uma vida eterna, justa, com muita luz, com muita paz. O versículo 5 diz assim: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é o vencedor do mundo? Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha só essa palavra, preste atenção na palavra. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você creu que Jesus é o Filho de Deus, você já é vencedor da salvação eterna, você já é vencedor na sua vida, você já fez a sua vida ser transformada da água para o vinho, porque Deus é contigo neste momento em que você vira esse vencedor e crê que Jesus é o Filho de Deus. Marque aí na sua Bíblia esse versículo 5. Versículo 6. Ei-lo, Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele. É o Espírito Santo que dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade, porque o Espírito é a verdade. A verdade vem do Espírito Santo de Deus. O versículo 7 e 8 diz assim: são assim três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. O Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. Se quiser marcar aí na sua Bíblia, versículos 7 e 8. Porque são assim três os que dão testemunho de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus: o Espírito, a água e o sangue. Vão dar testemunho de Jesus Cristo. Esses três dão o mesmo testemunho. Versículo 9 em diante diz assim: aceitamos o testemunho dos homens. Aceitamos o testemunho dos homens. Ponto. Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que ele deu do seu próprio Filho, aquele que ele deu do seu próprio Filho. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Então, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o próprio testemunho de Deus. Deus é seu testemunho, que você creu verdadeiramente. Então, preste atenção nessas palavras. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus, tem em si mesmo, na sua vida, o próprio testemunho de Deus.
Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Versículo 11. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho Jesus. Presta bastante atenção. No versículo 11, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Então, se realmente queremos a vida eterna, temos que acreditar em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz por nós, Ele foi ressuscitado no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós temos que crer, porque a nossa vida eterna vem de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então, repetindo aí o versículo 11, e o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em Jesus Cristo, o seu Filho. Olha só o versículo 12. Quem possui o Filho possui a vida. Quem possui o Filho possui a vida. Grava isso no seu coração. Quem possui o Filho possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, escolha aí o melhor para a sua vida. Escolha ter Jesus Cristo no seu caminhar para todo sempre. Amém. Versículo 13. Isso vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Se você crê no nome do Filho de Deus, toma posse da vitória, porque a vida eterna é sua, é nossa. Glória a Deus. Conclusão, do versículo 14 ao 21 diz assim: a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, tem que ser a vontade de Deus. O que pedimos a Deus tem que ser conforme a vontade de Deus. Ele nos atenderá. Se for da conforme vontade de Deus, se Deus estiver ali aceitando o seu pedido, se não for uma coisa assim muito que vai te prejudicar na sua vida, Deus irá atender. Então, preste atenção nesse versículo 14, que diz: a confiança que depositamos nele é essa: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Então, temos que ter essa confiança que Deus vai nos atender conforme a vontade dele. Porque se nós pedirmos coisas que não agradam a ele, ele não vai dar. E versículo 15: e se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Olha, presta bastante atenção no versículo 15. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Quando nós pedimos a Deus algo com fé, nós temos a certeza que Deus já nos ouviu. E é por isso que a gente agradece a Deus. Obrigado, Deus, porque nos ouve. Porque temos a certeza que Ele já nos ouviu, Ele vai nos atender, porque sabemos que é algo que vai nos santificar, que vai aumentar a nossa fé. Então nós temos a certeza que Deus já assinou embaixo, já está aí, né, a sua bênção concretizada pelo poder de Deus. Então creia. Então use o versículo 15 para crer nisso. E se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometendo um pecado que não o conduz à morte, reze, ore, pede a Deus, e Deus lhe dará a vida. Isso para aquele que não peca para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se ore por ele.
Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Marca na sua Bíblia esse versículo 17 que diz: toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Bem, eu gosto sempre de deixar um exemplo do que é esse pecado que não leva à morte. Vou dar um exemplo do que Deus colocou no meu coração, porque às vezes a gente mente para filho quando é pequeno. Minha filha, quando estava pequena, ela colocava o dedinho na lâmpada, né, quente, ou então na tomada, e poderia levar um choque. Então eu falava com ela que não podia, mas ela colocava o dedinho e não podia, colocava o dedinho. E eu resolvi falar com ela: olha o bicho vai sair daí. Nesse momento eu contei uma mentira muito grande, mas essa mentira não leva à morte. Mas a minha filha parou de colocar o dedo ali, aonde poderia machucá-la. Toda vez que ela olhava para a tomada, que ela ia com o dedinho, ela olhava para mim, mostrava, apontava o dedo e falava: bicho, mãe, bicho. Eu falava: tem bicho, cuidado. E ela passava longe da tomada. Então, há pecado que não leva à morte, que são esses pecadinhos assim que Deus fala que é o último recurso que uma mãe usa para poder salvar seu filho. É uma mentira? É uma mentira que poderia levar à morte, mas é o tipo de pecado que não leva à morte. Então a gente ora a Deus, para Deus estar aí tendo misericórdia desse pecado de mentir ali, mas que era necessário para poder ajudar na criação de uma mãe com um filho, que só uma mãe entende o que é a teimosia do filho, quando a mãe fala não mexe, mexe, não mexe, mexe. Então, quem é mãe aí, que conhece como é, pode deixar aí seus comentários, porque realmente a vida de uma mãe é muito difícil. Só quem é mãe sabe o sentimento de mãe. Versículo 18. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não toca. Forte demais essa palavra, né? Olha que palavra forte. Sabemos que aquele que nasce de Deus não peca. Bem, o que nasce de Deus não peca. Mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não o toca. Olha só essa palavra, que maravilha. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já está sob o maligno. O mundo está sob o maligno. Mas nós sabemos que somos de Deus. Mas o mundo todo já está sob o maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo, estamos na verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade, é o verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Bem, se guarda dos ídolos. Amai primeiramente a Deus na sua vida, e segundo, você vai amar aí sua família, vai aí blindar sua casa, mas em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Então amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar na sua vida. E as demais coisas serão acrescentadas. O seu amor pela sua família. Pede a Deus que coloque amor no seu coração. Pede a Deus para te moldar. Pede a Deus para fazer o seu comportamento ser agradável a Deus. Que a sua família possa ter o comportamento agradável a Deus. Vai clamando ao Senhor. E é isso aí. Então vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, nos perdoe por tudo que pensamos, falamos e fazemos, Senhor. Molda, Senhor Deus, o nosso ser agora neste momento. Nos transforma, Senhor Deus, no teu querer. Que tudo, Senhor Deus, que nos pertence, o Senhor há de abençoar com o teu poder,
Cubra-nos com o manto sagrado e com o sangue do Cordeiro. Que as bênçãos do Senhor desçam sobre nós. Consagro a minha vida e da minha família e de todos que estão escutando esse áudio, Senhor Deus. Que eles sintam a virtude saindo, Senhor Deus. E que a nossa voz possa agradar e chegar a todos os corações como paz, virtudes para alegrar o coração e curar os enfermos e suprir suas necessidades. Que a esperança do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso esteja aqui sobre nós. Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, creia. Creia que Deus já entrou na causa que você agora pede a Ele. Creia somente, porque se você crê que Ele pode fazer, Ele poderá fazer. Lembra do cego quando ele perguntou: "O que queres que eu te faça?" Ele disse: "Quero ser curado." E Jesus disse: "Então seja." Amém. Glória a Deus. Toma posse da vitória em nome de Jesus. A bênção do Deus Pai Todo-Poderoso sobre nós, agora neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo.